tarde, Dr. Cláudio Lino. Mais uma vez eu agradeço pela disposição em estar nos esclarecendo. Doutor, vou direto ao assunto. Mais uma vez aí nós vimos aí praticamente em uma semana 2 novas portarias concedendo condecorações para políticos e magistrados. E muita gente tem mandado e-mails e feito comentários ali na revista Sociedade Militar questionando o porquê disso tudo. A aparência que fica é que de fato as Forças Armadas estão tentando adular, estão tentando comprar alguma vantagem, estão tentando obter favorecimento em algum tipo de coisa. Por que tanta gente está sendo condecorada? Por que políticos continuam sendo condecorados? Bem, por nossa parte, há cerca de uma semana nós enviamos uma comunicação para o Ministério da Defesa solicitando a lista de boas ações. Nós queremos saber o que esses políticos e magistrados fizeram para merecer ser condecorados com as diversas ordens aí, foram transformados em comendadores, em cavaleiros, em grandes oficiais. Nós queremos saber o que de fato eles fizeram de bom, de útil, de heróico, mas ainda não recebemos a resposta. Para começar, doutor, a pergunta que eu faço para o senhor aqui em nome da revista Sociedade Militar é: existe alguma regra, algo que especifique quais ações implicam em condecorações militares para políticos e juízes? Porque a maior parte dos condecorados pelas Forças Armadas pertence a essas duas categorias. Robson, mais uma vez é um prazer estar aqui esclarecendo, falando sobre esse assunto para o seu público, para os seus ouvintes. E esse caso desse assunto em si é algo muito interessante que traz muitas reflexões. Se existe regras ou especificação de ações que impliquem nessa dádiva das condecorações que são dadas para alguns políticos e alguns juízes. Sim, de acordo com cada tipo de condecoração, existe algum decreto ou alguma legislação pertinente que possa regulamentar essa entrega de medalhas dessas condecorações. Agora, uma coisa que me causa estranheza é que nessas propostas deverão estar claramente expresso quais são as condições estabelecidas e o motivo da entrega dessa proposta especial de cada condecoração que é entregue. Por quê? Porque a gente já verifica aqui, essa semana mesmo, alguma movimentação nas forças singulares referente de um acompanhamento de perto de movimentações processuais, de ações judiciais. Então, veja bem, nós temos aqui gabinete de comandante do Exército, por um exemplo, acompanhando de perto uma sentença que saiu no Rio de Janeiro. E isso aí a gente fica meio preocupado. Por quê? Porque o Código de Processo Civil, no artigo 7º, ele fala que é assegurada às partes a paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais ao meio de defesa, ao ônus, aos deveres de aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Deve haver uma imparcialidade do juiz, deve haver uma igualdade no acesso à justiça, sem discriminação, deve haver uma redução das desigualdades que dificultem o acesso à justiça, tanto no aspecto financeiro, no geográfico, e deve haver uma igualdade ao acesso de informações necessárias ao exercício do contraditório. Me causa preocupação. Eu, como diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Análise de Legislações Militares, me causa preocupação porque, se existe essa movimentação interna do acompanhamento de processos judiciais e, ao mesmo tempo, isso recente de maio, essa preocupação referente às consequências da PL 1645, que é agora o 13.949, então está sendo ajuizado várias ações a nível no Brasil referente a essas consequências. Está saindo vários DIECs para todo o Brasil para o acompanhamento dessas sentenças e agora um derrame de medalhas e de condecorações que são dados para juízes e políticos, a gente fica estranha. Motivo pelo qual
nós já emitimos alguns ofícios para a gente saber o motivo dessa proposta. Vamos lá. Nós sabemos de casos de presidentes de tribunais regionais federais que estão dentro do quartel recebendo medalha, sendo professor em organizações militares. Presidente de um tribunal regional federal. Nós temos casos à torta direito de juiz sendo condecorado em organizações militares. Até que ponto vai ser mantida essa imparcialidade do juiz? Até que ponto vai se manter essa simpatia, esse massageio do ego de um juiz que vai julgar? E o que me faz a pergunta, os bons serviços prestados, será que é dar uma sentença favorável para a força? Então, se entrar um militar buscando um ressarcimento de uma perda, será que não vai influenciar nessa imparcialidade do juiz de ter recebido uma medalha, de participar de uma formatura? Isso me faz pensar, me faz refletir esse acesso de perto. Nós tivemos um exemplo perto do processo legislativo da PL 1655, em que o relator ele foi convidado para participar em organizações militares, chegou até um certo tempo dos assessores parlamentares acompanhar de perto. Então fica muito difícil para se cumprir o que está previsto no Código de Processo Civil. Sim, doutor Cláudio. Pelo que eu vejo aqui, pelo que eu leio dos comentários que chegam até a revista Sociedade Militar, me parece que tanto Forças Armadas quanto magistrados e políticos se colocam numa situação complicada nessa questão das condecorações. No que diz respeito aos magistrados, salvo engano, o senhor mencionou que o magistrado, a justiça, tem que se manter numa situação equidistante, né? No que diz respeito às partes, ou seja, ela tem que manter a mesma distância do réu que mantém daquele que o acusa. No caso de um militar que está processando a União, o juiz tem que se manter na mesma distância que se mantém da União, tem que se manter também do réu, né? Então, se o juiz frequenta o quartel todo dia, se o juiz fica frequentando as festas das organizações militares, se o juiz recebe treinamento de tiro numa organização militar, seria interessante verificar se ele não deveria se declarar, né, incompetente para julgar tais ações. No que diz respeito ao parlamento, penso eu também que pega mal, na medida que o parlamento recebe demandas também de militares das Forças Armadas aí que lutam para recuperar direitos, né? Analisa demandas apresentadas pelo governo federal aí que dizem respeito aos militares das Forças Armadas. Então, se o cara está lá todo dia recebendo uma condecoração, num dia o cara é feito cavaleiro, no outro dia o cara é feito grande oficial, no outro dia o cara é feito comendador. Aqui no Rio de Janeiro tá cheio de político que é comendador, deputado, cavaleiro, fulano de tal. Parece até que nós estamos no tempo da monarquia, né? E não pega mal isso tudo aí não, para todo mundo? O que o senhor acha? Eu acho que deveria ser evitado esse tipo de coisa. Até mesmo referente a outra pergunta, falando do projeto de lei, eu acho que deveria ter um projeto de lei. O IBALM vai levar essa proposta para algum político, para que haja um projeto de lei, para que se ficasse claro o motivo e o fundamento do recebimento dessa referida condecoração. Porque é muito estranho. Toda vez que se tem, nós vemos políticos do PT, verificamos agora pessoas que estão envolvidas em processos e recebendo a medalha. Toda vez que se tem algum político, alguém em voga, alguém que esteja aparecendo, o pessoal entrega a medalha. Então acho que não é uma boa usar esse tipo de medalha no momento que se precisa. Se no momento agora, do jeito que está essas documentações, que está se monitorando essa movimentação processual de algumas ações no Brasil, eu acho que não seria o momento de se ficar entregando medalha para presidente do Tribunal Regional, para juízes federais. É algo que não soa
Pelo menos, se for legal, pelo menos moralmente é incorreto esse tipo de coisa. É a mesma coisa se o advogado fosse lá, desse um presente pro juiz federal, ou fosse lá conversar, ou desse uma medalha, ou fosse lá, de alguma forma, lisonjear o ego do juiz, tenho certeza que a União, ele não ia gostar, ia querer falar que não está havendo, que não haveria, ou que poderia ter uma possibilidade de não ter essa imparcialidade do juiz, que o acesso não seria igual para ambas as partes. É o que a gente se sente, é o que está acontecendo. O pessoal tem que acordar e verificar e não deixar isso acontecer. Tem algo que está errado isso aí, e o IBALM, com certeza, já mandou alguns ofícios, vai aguardar a resposta e vai colocar isso em pauta, porque não está concordando com esse derrame de medalhas e condecorações, das quais tais pessoas que estão recebendo vão ter decisões importantes e tem que ser imparciais para o julgamento, para que haja justiça. Então, essa é a minha opinião e é o meu entendimento. E vamos mais em frente, vamos acompanhar o que vem ocorrendo nos bastidores. Até breve. Bem, pessoal, está aí a opinião do Dr. Cláudio Lino sobre a concessão de condecorações para políticos e magistrados. Obrigado por estar aqui conosco mais uma vez no podcast da revista Sociedade Militar. Tenha uma boa tarde.